Olá, pessoal. Vamos encaminhando para o nosso último conteúdo do curso de preparo de amostras. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a decomposição de materiais orgânicos por combustão. A determinação elementar em amostras de natureza orgânica ainda se constitui como um grande problema analítico, porque normalmente se é necessário transformar os analíticos que estão presentes na matriz em uma forma inorgânica simples. Na maioria dos casos, após um processo de decomposição, os elementos de interesse eles ficam dissolvidos em uma solução aquosa. De uma forma geral, a amostra original, a gente tem um certo já conhecimento para falar disso, que a gente não pode usar a amostra original para fazer uma análise direta sem pré-tratamento, na maioria das vezes, né? Então, essas amostras na forma original, elas geralmente não são adequadas para a gente fazer uma análise direta, por algumas razões, como a gente pode ter o elemento a ser determinado na matriz, ele pode estar numa forma de complexos, ele pode não estar livre ou dissolvido na solução, que é o requisito para muitas técnicas de determinação espectroanalíticas, eletroanalíticas, cromatografia, etc. Você pode ter a formação de emulsão, de espuma ou de precipitado durante a análise. A cor da amostra pode interferir, por exemplo, em técnicas como a espectrometria de absorção molecular ou turbidimetria, né? Se você estiver analisando o soro sanguíneo, né? Água, suco de fruta, vinho e assim vai. Tecidos biológicos. Então, a gente sabe dessa necessidade de converter os elementos da matriz orgânica em uma forma adequada para análise. E aí, depois que você sabe disso, você precisa avaliar como é que eu posso, então, agora transformar essa, essa amostra orgânica numa forma adequada para análise, ou seja, deixar os meus elementos que eu quero determinar na forma inorgânica, né? Eu preciso avaliar como isso pode ser feito. Uma das possibilidades é você usar a combustão, que é definida como a decomposição de materiais orgânicos pela reação com oxigênio, ou radicais oxigênio, ou um oxigênio excitado em plasma, sob altas temperaturas. Então, é de certa forma parecida com a fusão, porque você pode usar cadinhos, pode usar muflas. Todavia, existem algumas diferenças. A queima da amostra é feita em ar ou atmosfera de oxigênio, onde o oxigênio ele atua como oxidante. E também é feita na presença de alguns aditivos, para que se possa evitar a perda de espécies voláteis. Por exemplo, o nitrato de magnésio é recomendado para a determinação de arsênio, mercúrio e chumbo. O ácido sulfúrico é recomendado para a determinação de zinco e estanho, né? Quando você quer eles livres, dissolvidos em uma solução. O produto da queima, dessa combustão, é o resíduo orgânico que a gente chama de cinzas. E o que é interessante é que essas cinzas elas são solúveis em ácidos diluídos, né, óxidos de metais e silicatos, fosfatos e sulfatos não voláteis. De uma forma geral, em alguns tipos de matrizes, né, como por exemplo amostras orgânicas ou compostos que contêm muito carbono, o uso de métodos via úmida continua sendo uma tarefa difícil, né? Isso pode se apresentar como uma tarefa difícil. Por exemplo, algumas amostras como petróleo, seus derivados, polímeros, nanotubos de carbono, grafite, etc. A gente tem uma restrição, né, para a decomposição adequada dessas matrizes, porque elas têm uma elevada resistência ao ataque de ácidos concentrados, mesmo sob elevadas temperaturas, tá? Mesmo que a gente empregue ácidos com um alto poder oxidante, como ácido nítrico concentrado, ácido perclórico, tá?
Essa decomposição, geralmente, ela acontece de forma incompleta, né? O que inviabiliza a análise que vai ser feita subsequentemente. Mas, como é que a gente pode solucionar isso? Já falamos, utilizando métodos de combustão que pode acontecer em sistemas abertos e sistemas fechados, porque os sistemas de combustão eles permitem a conversão de carbono e hidrogênio em seus correspondentes produtos de oxidação, CO2 e água. O processo de combustão ele se origina da interação de fenômenos físicos e químicos. E aí, sabendo disso, a gente pode destacar que no processo de combustão você pode ter a ocorrência de reações isotérmicas, pode ter emissão de luz, pode ter fenômenos de transporte de matéria e energia, condução de calor e difusão de espécies químicas. E a gente pode destacar algo interessante, que um sistema simples de combustão, você tem é, você pode ter um sistema, né, daquele onde você tem materiais que são pré-misturados de forma gasosa, um aquecimento lento em sistemas fechados. Aí tem duas condições. Se a temperatura fornecida ela não ultrapassar um determinado valor, o calor que é produzido pela reação ele vai ser dissipado nas paredes do recipiente. Se essa temperatura ultrapassar, não é? Esse determinado valor, a taxa de liberação de energia, ela pode afetar a taxa de perda das paredes, o que vai aumentar a velocidade da reação e a taxa de liberação de energia, acarretando em um processo de explosão. Então, isso precisa ser bastante controlado. O uso do métodos de combustão, né, ele remonta, né, traz lá os trabalhos de Lavoisier. E ele envolve basicamente duas possibilidades principais. A primeira é a volatilização de elementos como, por exemplo, o mercúrio e halogênio, que são coletados por uma solução absorvedora adequada, né, normalmente bases ou ácidos diluídos. E a outra opção é a decomposição da matriz orgânica, com os elementos não voláteis permanecendo nas cinzas, né, elementos como alumínio, ferro, níquel. Tá? Nós já falamos que as reações de combustão elas são baseadas em decomposição de matéria orgânica, né, pela reação de oxigênio sob altas temperaturas, né? A gente já falou sobre isso. E aí você tem uma equação geral da reação da combustão, né, que pode ser descrita como está aqui nesse, nesse quadro aqui, certo? E aí, esses sistemas de combustão, eles envolvem a reação entre substâncias que são combustíveis e oxidantes, com a produção de calor e a conversão de espécies químicas em substâncias mais simples, como principalmente a gente está vendo aqui, CO2 e água. Os combustíveis são as substâncias orgânicas, né, por exemplo, proteínas e hidrocarbonetos, e o oxidante é o ar atmosférico ou o oxigênio. Tá? Devido a gente ter um processo de reação isotérmica, né, no processo de combustão, você pode ter essas reações acompanhadas geralmente por chamas e emissão de luz. E o processo de ignição é a etapa inicial para a combustão. Uma observação é que a combustão em sistemas abertos necessita de O2 fornecido de forma contínua pela a reação, certo? Então, nós podemos ter processos de combustão que são realizados em fornos do tipo mufla. E certamente esse sistema de combustão em fornos do tipo mufla, eles são geralmente sistemas mais simples para decomposição de matérias orgânicas. Tá? Esse procedimento está baseado na queima da fração orgânica com oxigênio do ar, onde se obtém um resíduo inorgânico na forma de cinza, onde essa cinza vai ser solúvel em um ácido diluído. Como é que é o procedimento? Você tem uma amostra e você coloca essa amostra dentro de um cadinho, que geralmente é de porcelana. Esse cadinho vai ser aquecido até todo o material orgânico ser queimado e você tem
no final, um resíduo inorgânico não volátil. Todo esse procedimento ocorre no forno do tipo mufla e esse processo é muito aplicado para muitos elementos metálicos. A gente só precisa ter cuidado porque alguns desses elementos eles podem sofrer volatilização. Então você pode ter perda por volatilização aplicando esse método para alguns elementos, tá? Nesse procedimento, o oxigênio ele atua como oxidante, e aí no final, esse resíduo que você obtém geralmente são óxidos de metais, sulfatos não voláteis, fosfatos, silicatos, etc. Qual é a vantagem disso? A simplicidade e a desvantagem é que você pode ocasionar perda de voláteis. Nessa tabela aqui, nós temos alguns exemplos, né, de alguns elementos que podem ser perdidos, né, por volatilização durante a decomposição de materiais orgânicos usando o forno tipo mufla, né, no processo de combustão. Então, você tem aqui, por exemplo, a prata, né, para determinação de prata, né, em fígado de animal e rim de animal, seria a matriz, né, se você tiver uma temperatura na faixa de 450 graus Celsius, você pode ter uma perda de menor que 5%, tá? Se for no caso de fígado de animal, se for de você pode ter uma perda menor que 20%. No caso aqui do bário também, se for no rim de animal, a mesma temperatura, você tem uma perda de 4%. O cromo, por exemplo, aqui no açúcar refinado, se for uma matriz de açúcar, a essa temperatura de 450 graus, você tem 63% de perda. Então, é só para vocês terem ideia, dependendo da temperatura e da matriz, como é que a gente pode ter essa perda por voláteis, tá? Nós podemos destacar algumas vantagens, né, dos métodos de decomposição por combustão. Essas vantagens seriam em relação aos métodos por via úmida, utilizando ácidos concentrados. Então, você pode aplicar esse método de decomposição por combustão a grandes quantidades de amostra, ou seja, 5 ou 10 gramas de amostras de uma vez, que podem ser solubilizadas em pequenos volumes de ácido. As soluções resultantes apresentam baixa acidez, mesmo com o uso de soluções, você pode usar soluções diluídas. Geralmente não necessita de reagente, porque você usa o ar, o oxigênio. Você pode usar aditivos, não é? Que esses aditivos eles podem ser utilizados como catalisador para oxidação e também evita a perda de analetos voláteis. Geralmente esses aditivos são o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, né? E também os nitratos, tá? E a decomposição da matriz orgânica é praticamente completa, tanto em sistemas abertos quanto em sistemas fechados. Como tudo tem seus dois lados, né? Além das vantagens, você tem também as desvantagens desses métodos. Uma delas é que você pode ter perdas da amostra como aerossol sólido, né? Ou projeção da amostra, o que pode comprometer a exatidão das análises, não é? Porque você vai ter contaminação, ou pode ter um processo de comunicação e também aderência no cadinho, especialmente se os cadinhos forem de porcelana e sílica. Esse procedimento é não recomendado para elementos voláteis, como esses que estão descritos aqui, tá? Esses elementos, principalmente na forma de cloretos, né, eles podem ser perdidos, então isso é muito importante. Tem um alto risco de contaminação e algumas cinzas são de difícil dissolução. Em alguns casos, os procedimentos de decomposição, eles são mais eficientes quando a gente usa os aditivos. Esses aditivos, eles são misturados com a amostra antes da decomposição. Esse procedimento pode aumentar a eficiência da decomposição. Quais são as vantagens? Acelera a oxidação, previne a volatilização de certos componentes das cinzas e também previne as ações que podem ocorrer entre os componentes da cinza e o material do cadinho. Os aditivos mais comuns usados são o ácido nítrico ou nitratos, né? O ácido nítrico ele é usado no início do procedimento, né? Tornando a decomposição mais rápida. Uma coisa que deve ser lembrada é que ele não deve ser utilizado para determinação de estanho, em baixas concentrações, principalmente em material biológico. Os nitratos, eles auxiliam na oxidação
e ajuda também a desprender as cinzas durante o processo de combustão. E ele é muito utilizado como solução concentrada é, em água, né? Ou em metanol, ou em etanol, tá? A líquida da amostra, ela é seca no cadinho ou na cápsula, antes de ser introduzida no forno para decomposição, tá? E o aquecimento, ele não pode ser rápido, né? Então, essa questão da temperatura, de você ir aumentando a temperatura gradativamente, isso é resolvido com... em termos de mercado para desenvolvimento de fornos com mufla, né? A gente tem no mercado de instrumentalização de instrumentação de laboratórios, né? Vocês têm sistemas de muflas que têm equipamento e é realizado através de radiação micro-ondas e é usado carbeto de silício e grafite, tá? Você tem uma alta capacidade, que eu já falei, de absorção de radiação micro-ondas, uma elevada taxa de aquecimento. Uma coisa interessante é que quando você usa esse tipo mufla, você elimina ou minimiza a contaminação, porque o ambiente inadequado de certos sistemas tradicionais. Um outro procedimento também que nós podemos destacar é a decomposição em tubo de combustão. Esse método ele tem sido usado nos últimos 100 anos para análise de rotina de compostos orgânicos e para determinação subsequente de carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e também os halogênios. Na análise elementar, em especial para a determinação de carbono, hidrogênio e nitrogênio, essa ferramenta tem sido muito utilizada para a caracterização de diversos materiais, tá? E atualmente, a grande maioria dos laboratórios que utiliza este sistema em análise de rotina, né, no seu processo de rotina, emprega analisadores automáticos. O princípio desse método passa pela oxidação completa da amostra e vai converter os elementos a serem determinados em uma forma volátil. E dentro do tubo você tem a passagem de um gás e os produtos voláteis eles são levados até os dispositivos de coleta para posterior determinar. Nesse slide aqui a gente tem uma figura, um exemplo, né, de um tubo de combustão para determinação de carbono e hidrogênio. Então aqui você tem um recipiente de porcelana para amostra. No 2 você tem um tubo contendo um catalisador de platina. No 3 você tem um tubo preenchido com óxido de cobre. No 4 uma mistura de óxido de chumbo, cromato de chumbo e prata. No quinto você tem um tubo que contém um material de secante. Nesse próximo você tem a ascarita, que é uma mistura de hidróxido de potássio e asbesto. E por último, você tem um outro tubo de proteção contendo dissecante. As etapas que ocorrem durante a decomposição de amostras utilizando o tubo de combustão podem ser destacadas como estão aí na figura. Então, você tem que a amostra ela é previamente pesada e ela é colocada num recipiente de porcelana, que é aquecida a temperaturas elevadas, né, num tubo geralmente de quartzo. Você tem depois a corrente de oxigênio que passa pela amostra, né, pode ser também o ar purificado sem CO2 e vapor de água. Depois, essa amostra é queimada e os produtos são carreados pelo oxigênio para o catalisador de platina, né, o que facilita a oxidação da matriz, né? Depois você tem os produtos que passam pela camada de óxido de cobre, formando CO2 e água. Depois os gases passam pelo óxido de chumbo, desculpa, para reter NO, 2, 3, aí vai depender. E o cromato de chumbo, né, que vai reter os compostos sulfurosos e halogenados. Depois, o CO2, oxigênio e água deixam esse tubo de combustão e passa para um tubos que são
absorvedores, né? No primeiro tubo você absorve a água, no segundo tubo absorve o CO2. E o oxigênio passa por um tubo de proteção, que é o dessecante e a ascarita, para impedir a interferência de água e CO2, certo? Esse tubo ele pode ser modificado dependendo do elemento que você quer determinar. Nós já falamos em slides anteriores que as duas principais causas de erro sistemático na decomposição de amostras orgânicas por combustão em forno do tipo mufla são as perdas por volatilização e as perdas do analito pela interação desse analito com o cadinho. Mas é possível a gente também realizar a decomposição em baixas temperaturas com o plasma de oxigênio, ou seja, a gente utilizar o poder oxidante de um plasma que contém radicais de oxigênio e oxigênio excitado para decompor as amostras, tá? Então, o plasma ele é produzido a baixa pressão de oxigênio através de um campo de radiofrequência ou radiação microondas. A amostra é posicionada no interior de um sistema. As espécies que não reativas de oxigênio e ozônio, são retiradas através de uma bomba de vácuo, processo de sucção. E aí, para evitar perdas de voláteis, se utiliza um sistema de resfriamento com circulação de água. E aí, o calor produzido por reações de oxidação exotérmica fica lá na faixa de 150 graus, normalmente não ultrapassa 150 graus, tá? E aí, portanto, esse método é chamado de decomposição a baixa temperatura. Uma coisa importante é que a reação ocorre entre o sólido e o gás e a decomposição depende do contato com o plasma. Então, a área superficial da amostra é, de fato, um parâmetro relevante. Nesse slide aqui a gente tem um sistema, né, uma imagem de um sistema de decomposição a baixa temperatura com oxigênio excitado, tá? Esse sistema tem uma potência de 300 watts, né? Uma frequência de 13,5 MHz. E aí nesse sistema aqui você tem um fluxo de O2 no tubo de sílica a baixa pressão aqui, tá? Tá mostrando nessa imagem. Você tem uma bobina de metal ao redor do tubo, na qual se passa a corrente alternada, que vai gerar um campo eletromagnético, tá? Onde o oxigênio molecular é convertido em plasma. Esse plasma envolve as partículas da amostra moída, e aí ocorre a decomposição sem fonte externa de calor. Então, a amostra ela é oxidada em temperaturas menores que 150 graus, como a gente já tinha falado. Essa amostra é posicionada perto do campo de alta frequência, tá? E os produtos voláteis da combustão e o excesso de oxigênio, eles são purgados depois em direção ao módulo de exaustão, certo? Um outro sistema de decomposição de amostras a baixa temperatura com oxigênio excitado, ela foi desenvolvida por esses pesquisadores, né, o Raptis, o NEP e Schalk, em 1983. E esse sistema é construído de quartzo, que contém uma barra magnética para agitar a amostra, para renovar constantemente a camada de sólido em contato com o plasma. Você pode utilizar uma massa de até 1 grama de amostra nesse sistema. A vazão de oxigênio geralmente é 4 litros por hora. A frequência do plasma é de 27,12 MHz e a potência trabalha na faixa de 20 a 40 watts, certo? E a amostra deve conter até 10% do teor de água e ser previamente pulverizada. E para finalizar essa primeira parte de combustão que a gente está vendo, você tem a sequência aqui do processo de decomposição, você tem a amostragem, a decomposição, o refluxo e o recolhimento do digerido, não é? Os constituintes não voláteis, eles permanecem no resíduo e podem ser determinados. Você pode determinar usando esse método, né, todos esses elementos que estão aqui, e não devem ser utilizados para determinação de mercúrio, enxofre e halogênios. Após a decomposição, o condensador ele é disposto na parte superior do sistema, né, em uma etapa de refluxo, aqui como está aqui na amostra, com 12 ml de ácido, né, elementos adsorvidos nas paredes dos recipientes, eles são solubilizados quando chega nessa etapa. Tá? Então, essa é a primeira parte
da decomposição utilizando combustão. E aí, no próximo vídeo, a gente continua a falar sobre combustão, tá bom? Até mais.